A guerra entre Rússia e Ucrânia está mudando, não só nas frentes de batalha, mas também dentro da Rússia, onde cresce a dissidência entre generais, autoridades e nacionalistas. Essas pessoas antes estavam entre os maiores apoiadores do presidente Vladimir Putin. Agora, enquanto o Kremlin continua avançando de forma cega e teimosa, com sua invasão cada vez mais dispendiosa e insustentável, recusando-se a admitir seus fracassos ou adaptar suas táticas. Essas pessoas já começam a criticar a liderança do país. Na Rússia, vozes dissidentes costumam ser silenciadas rapidamente. Muitos no público têm medo de contrariar o governo, o que é uma grande notícia. É um sinal de que, após mais de 3 anos de guerra e todas as terríveis perdas e caos que ela causou, até mesmo os maiores apoiadores de Putin estão começando a perder a fé. E quanto maior essa onda de dissidência se tornar, mais difícil será para o Kremlin superar. Agora, uma das figuras-chave que lideram o recente aumento de ressentimento e frustração em relação ao Kremlin é Igor Girkin, também conhecido pelo pseudônimo Igor Ivanovich Strelkov, sendo Strelkov traduzido como atirador ou pistoleiro em inglês. Ex-veterano do exército russo e ex-oficial do Serviço Federal de Segurança, Girkin teve papel crucial na anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Ele também foi uma das figuras-chave na intensificação da Guerra do Donbass, chegando a se referir como aquele que puxou o gatilho dessa guerra. Após liderar um grupo armado de militantes russos na cidade de Sloviansk, na região de Donetsk, na Ucrânia, Girkin é um ultranacionalista que dedicou toda si e toda a sua vida ao seu país. Quando as forças russas invadiram a Ucrânia em 2022, ele foi uma das maiores vozes pró-guerra no país. Ele ganhou destaque nacional como blogueiro militar, usando o Telegram para compartilhar opiniões sobre a invasão. Apesar de desejar o sucesso da Rússia e a captura de Donetsk e Lugansk, Girkin logo criticou a condução da campanha pelo Kremlin. Em abril de 2022, poucas semanas após a invasão, Girkin disse que a Rússia precisava de mobilização geral para ter chance de vencer a guerra. Logo depois, ele afirmou: sem pelo menos uma mobilização parcial e a Federação Russa, será impossível e extremamente perigoso lançar uma ofensiva estratégica profunda contra a chamada Ucrânia. Em setembro de 2022, o tom de Girkin havia mudado de pessimista para totalmente derrotista. Ele previu uma derrota completa para a Rússia, dizendo aos seus centenas de milhares de fãs e seguidores: já perdemos, o resto é só uma questão de tempo. Com o passar do tempo, Girkin continuou a criticar as decisões militares da Rússia, concentrando a maioria de seus ataques naqueles que estão no topo da cadeia de comando. Como o ex-ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que Girkin disse merecer execução por fuzilamento, e até o próprio Putin. Ele chegou a formar um grupo com outros nacionalistas descontentes, como Maxim Kalishnikov, chamado Clube dos Patriotas Furiosos. Girkin pôde fazer esse tipo de crítica por um tempo, já que tinha uma grande e leal base de fãs nacionalistas. E o Kremlin estaria preocupado com as consequências de prender ou punir uma figura tão popular. No final, a liderança russa decidiu que já era suficiente. Em 21 de julho de 2023, Girkin foi preso pelas autoridades sob acusações de extremismo, pouco depois de chamar Putin de um covarde inútil e pedir que ele renunciasse à presidência. Ele foi condenado em 2024 e está atrás das grades desde então, mas certamente não ficou em silêncio. Ele continuou escrevendo cartas e declarando como vê o andamento da guerra, mantendo suas críticas à liderança da Rússia. Girkin questionou recentemente: se não podemos vencer a guerra, devemos abandoná-la? Ele continua destacando as condições extremamente graves e em constante deterioração do conflito, dizendo: infelizmente, não vejo nenhuma perspectiva de uma vitória rápida sobre a Ucrânia, ou mesmo se isso algum dia vai acontecer. Alguém deve ser responsabilizado pelos planos imprudentes e desconectados da realidade, que causaram derrotas, retrocessos e grandes perdas. Existem várias evidências que sustentam a visão de Girkin. As estatísticas mostram, por exemplo, que a Rússia já sofreu bem mais de 1 milhão de baixas até agora, e esse número cresce diariamente.
Ao longo de toda a linha de frente, os comandantes do Kremlin continuam jogando homens na máquina de moer carne, tratando as tropas como nada além de bucha de canhão descartável e substituível. Suas forças obtêm apenas ganhos marginais em várias áreas, sacrificando dezenas ou centenas de vidas por pequenas faixas de terra. Um soldado russo chamado Alexander Zaborovsky recentemente resumiu a situação em uma postagem no Telegram, descrevendo a imprudência daqueles que estão no poder e a futilidade dos esforços na linha de frente. Zaborovsky fala sobre soldados russos tendo que marchar sobre um tapete de cadáveres. A dezenas de milhas dos depósitos de suprimentos, com pouca comida, sem veículos adequados para chegar onde precisam estar. Ele diz que a mobilização será destruída por esses comandantes ousados em poucos meses, no máximo. Antes de continuar argumentando que, se a Rússia não conseguir controlar os céus e parar os drones ucranianos, os corpos russos simplesmente continuarão se acumulando no chão. Embora poucos sejam ousados o suficiente para admitir isso abertamente, deve haver inúmeros outros soldados russos que concordam plenamente com as declarações de Zaborovsky. Inúmeros relatos revelaram como a vida é sombria para os soldados nas linhas de frente, em ambos os lados do conflito. Russos, em especial, são frequentemente enviados à linha de frente sem apoio, proteção ou treinamento militar adequados. Eles são pouco mais do que sacrifícios para a máquina de guerra do Kremlin, descartados como peões por comandantes cuja estratégia se resume apenas à força bruta. Não é segredo que a Rússia possui força militar superior à da Ucrânia. E é evidente que se esperava que sua vantagem numérica fosse suficiente para garantir uma vitória rápida e decisiva. Isso não aconteceu. Mas o Kremlin ainda envia soldados à Ucrânia em grandes quantidades, enquanto recruta dezenas de milhares a mais todo mês para substituir aqueles que são mortos ou feridos na linha de frente. Grande parte dessa estratégia se baseia na superioridade numérica, não na superioridade tática. E isso claramente não é suficiente para vencer essa guerra, já que a Rússia está perdendo tropas em um ritmo impressionante. Enquanto está estagnada, ou até mesmo sendo empurrada para trás, em áreas-chave da linha de frente, como o setor de Pokrovsk, em Donetsk. Além disso, a Rússia está sofrendo de inúmeras outras maneiras. Ela perdeu enormes quantidades de equipamentos, como mais de 4.100 tanques, 8.300 veículos blindados e de combate de infantaria, além de várias outras peças militares valiosas, de bombardeiros a estações de radar. Ela também enfrenta ataques de drones de longo alcance, cada vez mais frequentes e destrutivos à infraestrutura, como recentes ataques a refinarias, oleodutos e instalações de energia, causando uma grande crise de combustível. Pessoas em todo o país enfrentam longas filas e pagam caro por um tanque de gasolina. A economia russa enfraquece rapidamente. E quando as condições pioram tão rapidamente, sem sinais de melhora no horizonte, não é surpresa que críticos como Gerkin estejam denunciando o Kremlin. O historiador britânico e especialista em Rússia, Mark Gaglietti, destacou isso em entrevista recente ao podcast Times Radio. Gagliotti aponta que Gerkin direciona grande parte de sua raiva ao alto comando russo, incluindo figuras como o ex-ministro da Defesa Shoigu, o chefe do Estado-Maior General Valery Gerasimov e o próprio Putin, afirmando: mas o principal é justamente a sua sensação de que repetidas vezes más decisões são tomadas no topo do sistema. Ele não está realmente criticando os generais de combate na linha de frente. Ele está criticando o alto comando lá em Moscou. E precisamente, a visão dele é que eles nunca, jamais reconhecem os erros que cometeram. Tudo é um grande triunfo. Ou então foi um contratempo inevitável. Não há consciência disso. E é isso que ele quer dizer. E essa é uma linha perigosa para o Kremlin, porque isso se encaixa com a perspectiva de muitos outros, incluindo aqueles generais na linha de frente que estão fazendo o possível para inovar taticamente. Se Gerkin fosse só um homem gritando no vazio, suas críticas talvez não tivessem peso. Mas ele não é o único que sente isso. Como Gagliotti observa, muitas pessoas ouvem Gerkin e concordam com ele. Putin, é claro, não é um dos que concordam, nem Gerasimov ou qualquer outra das principais figuras do Kremlin, que seguirão obedecendo cegamente a Putin, mesmo que isso seja desastroso ou inútil.
Em toda a Rússia e nas linhas de frente da Ucrânia, há generais, oficiais, soldados, nacionalistas e russos comuns, que, como Gagliotti coloca, são pessoas que estão simplesmente cansadas disso, da forma como essa guerra está sendo conduzida. Eles não tiveram problema em invadir a Ucrânia. O problema deles é que isso está sendo feito de forma tão mal feita. E o impressionante é que, sabe, a presença dele nas redes sociais não só continua lá, como também é muito retuitada, repostada e discutida. E frases e expressões dele acabam aparecendo no trabalho de outras pessoas. Então, sabe, ele claramente é influente. Como eu disse, acho que precisamos enfatizar que ele fala para um grupo restrito. Mas é um grupo, para ser direto, que tem armas. As palavras de Gerkin estão sendo ouvidas, aceitas e repetidas por pessoas influentes. Pessoas como generais russos que estão simplesmente cansados e exaustos de travar uma guerra que não leva a lugar nenhum. E seguir ordens que não trazem resultados, é fácil entender a frustração deles. À primeira vista, Ucrânia contra a Rússia é como um peso leve, enfrentando um campeão dos pesos pesados. A Rússia não só tem muito mais mão de obra, mas também um número muito maior de equipamentos militares essenciais, incluindo tanques, veículos blindados, mísseis de artilharia e muito mais. Ela também dominou a guerra com drones nos últimos anos, lançando regularmente centenas de drones e mísseis contra Kiev e outras cidades e vilarejos na Ucrânia. Ela poderia ter vencido essa guerra se tivesse adotado a abordagem certa, com estratégia e preparação adequadas. Em vez disso, mais de 3 anos e meio desde que as tropas russas cruzaram a fronteira pela primeira vez, surpreendentemente pouco progresso foi feito no geral. O Kremlin hoje controla menos território na Ucrânia do que em março de 2022. Apesar de todas as declarações ousadas e grandes proclamações de Putin, ele não está nem um pouco mais perto de governar a Ucrânia tão cedo. E seu país pagou, e continua pagando, um preço exorbitante por sua busca implacável e imprudente pelo poder. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, resumiu a situação em uma recente postagem no Truth Social, onde afirmou ousadamente: a Ucrânia pode reverter a guerra e retomar todas as terras perdidas para a Rússia. Trump afirmou que a Rússia luta sem objetivo há 3 anos e meio e que uma potência militar deveria ter vencido em menos de uma semana. Isso não favorece a Rússia. Na verdade, faz eles parecerem um tigre de papel. Quando moradores de Moscou e outras cidades e vilarejos da Rússia souberem o que realmente ocorre nesta guerra. É quase impossível para eles conseguirem gasolina devido às longas filas e outros problemas da economia de guerra, onde o dinheiro é gasto lutando contra a Ucrânia, que segue forte e melhorando. Assim, a Ucrânia poderá recuperar seu país como era antes. E talvez até mais que isso. Putin e a Rússia estão com grandes problemas econômicos, e este é o momento para a Ucrânia agir. Não era essa a situação que Putin e seus aliados do Kremlin esperavam no início de 2022. Eles não imaginavam um futuro tão sombrio para suas forças armadas e economia anos depois. Mas críticos como Gerkin apontam isso há anos. Agora, mais pessoas começam a fazer as perguntas que realmente importam. Perguntas como: qual o sentido dessa guerra seguir sem um fim claro e sem plano ou caminho evidente para a vitória? Por que o Kremlin não mudou suas táticas para conter as enormes perdas de homens e equipamentos? Como a Ucrânia consegue atacar continuamente e com eficácia peças valiosas da infraestrutura energética em todo o território russo? No fim das contas, a resposta para todas essas perguntas se resume mais ou menos à mesma coisa: má liderança. Quem estava no topo falhou ao decidir nos momentos certos. Eles demonstraram teimosia, incompetência e uma flagrante incapacidade de se adaptar às condições mutáveis desta guerra. E eles trataram seu povo, seus soldados e sua economia com total descaso. Eles também conseguiram se safar disso por um bom tempo. Mas parece que o clima na Rússia está começando a mudar, pelo menos em certos círculos e comunidades, onde as opiniões estão se alinhando mais com as de pessoas como Igor Gerkin do que com as de Vladimir Putin. Veja o que isso pode significar daqui para frente. Apesar das expectativas externas, é improvável que o aumento do ressentimento e dissidência resulte em golpe ou tentativa de derrubar o regime de Putin. Putin mantém controle firme sobre seu poder e faz de tudo para consolidá-lo.
Nos últimos meses, ele tem fortalecido laços com o Serviço Federal de Segurança, equivalente moderno da KGB soviética, para iniciar uma purga, removendo oficiais, generais e figuras-chave de autoridade que possam ameaçar Putin agora ou futuramente. Diversas figuras de alto escalão foram rebaixadas, forçadas a renunciar ou presas, algumas sob acusações de corrupção, com alguns até sendo levados ao suicídio, ou, muito possivelmente, mortos pelas mãos do Kremlin. Como o ex-ministro dos Transportes Roman Starovoy, que teria se suicidado após ser afastado por Putin em julho. Mesmo durante a grande rebelião contra o Kremlin em 2023, quando o líder mercenário russo e ex-aliado de Putin, Yevgeny Prigozhin, liderou um levante contra o governo e marchou em direção a Moscou, Putin tomou uma atitude decisiva. A rebelião terminou quase tão rapidamente quanto começou, e Prigozhin morreu misteriosamente em um acidente de avião apenas algumas semanas depois. Assim, mesmo que os generais estejam insatisfeitos, é improvável que algum siga o exemplo de Prigozhin e lidere uma investida contra o Kremlin. No entanto, como Gagliotti coloca, se e quando algum tipo de levante ou rebelião acontecer, é provável que, mesmo que esses generais irritados e frustrados não sejam os líderes, eles também não farão muito, ou nada, para impedi-la. Essas não são pessoas que estão prestes a, você sabe, virar suas armas contra Moscou. Mas como vimos com o motim de Prigozhin, na verdade, a grande maioria das forças de segurança não se juntou ao motim, nem fizeram nada para tentar impedi-lo. Mas, essencialmente, decidiram apenas esperar para ver o que aconteceria. Eu acho que o quê? As opiniões de pessoas como Strelkov, o motivo pelo qual vale a pena ouvi-las é justamente porque são esse tipo de pessoas que, mesmo que eles não estejam em posição de tentar derrubar Putin ou mudar a política, eles estão ficando suficientemente cansados. Que se, e quando, houver algum tipo de crise inesperada, uma crise sistêmica que realmente desafie o regime, eles podem muito bem não estar dispostos a sair e ajudá-lo. Em outras palavras, se Putin algum dia estiver realmente sob ameaça, o que parece cada vez mais provável, quanto mais a guerra se prolonga, muitos de seus generais podem não estar muito dispostos a agir e defendê-lo. Então, com cada vez menos aliados para recorrer, a esfera de poder e influência de Putin está, na verdade, diminuindo, não se expandindo. E não é culpa de ninguém, só dele. Não admite fracassos, não se adapta e é indeciso nos momentos importantes. O líder da Rússia, que tentou desesperadamente se posicionar como uma espécie de Pedro, o grande dos tempos modernos, parece cada vez mais isolado e fraco. Confira nosso vídeo recente sobre os novos problemas de Putin. Vendo que os Estados Unidos da América vão compartilhar informações valiosas com a Ucrânia, tornando os ataques de Kiev, a infraestrutura energética russa, mais eficazes e letais. Veja este vídeo para entender como Putin foi obrigado a pedir ajuda à Belarus para resolver a crise de combustível em seu país. E, por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para ficar informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo na Ucrânia, além de notícias sobre outros grandes conflitos ao redor do mundo.